Essa gentileza que eu ocupe o seu lugar e sempre para a nossa tarefa. Eu acho bom que muitos estão aí vestidos na cativeiro, tão importante para conseguir fechar esse livro. Johnny, bem, né? Tem lugar aqui, meninas, aqui na frente também, nesse lado. Então, muito boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindas, bem-vindos ao lançamento do Agosto Lilás Grão-Paulo. É uma grande satisfação receber hoje prefeitas, prefeitos, primeiras damas, representantes dos municípios, das instituições de justiça e da segurança pública, parceiros e todos aqueles que se unem a nós nesta importante mobilização. O Agosto Lilás é um período de conscientização e mobilização pelo enfrentamento à violência contra a mulher. Mas para nós da Grão-Paulo, essa pauta não pode se limitar a um mês ou a uma campanha. O enfrentamento à violência contra a mulher precisa ser permanente, precisa estar presente nas políticas públicas, na prevenção, no acolhimento, na proteção e principalmente na articulação entre os municípios e as instituições. E é justamente com esse propósito que nós estamos aqui hoje. Fortalecer uma atuação conjunta e metropolitana, aproximando os municípios, compartilhando experiências e construindo soluções que possam contribuir efetivamente para a proteção das mulheres. A programação desta tarde, ela foi pensada para mostrar exatamente esta caminhada, porque é uma caminhada, uma travessia dura, mas que a gente precisa manter força, persistência, união e se acreditar uma cooperação entre os municípios para a gente mudar a estabilidade que a gente está vivendo. Primeiro, nós vamos servir as instituições que têm papel fundamental na rede de proteção. Depois, nós vamos apresentar a campanha do Agosto Lilás, da Grão-Paulo, e conhecer uma experiência concreta desenvolvida no município de Alvorada, que servirá de ponto de partida à apresentação do projeto na região metropolitana, que é o projeto Botão Metropolitano. Portanto, este é um momento de lançamento, mas também é um momento de compromisso, de articulação e de uma construção coletiva. Quero agradecer então a presença de todas e de todos, especialmente das autoridades e representantes institucionais que nos prestigiam nesta tarde. Evidentemente, agradecendo a presença do presidente da Associação Grão-Paulo, Douglas Martello, que é o prefeito de Alvorada, ao presidente do consórcio Grão-Paulo, Felipe Costello, que é o prefeito de Esteio. Agradecemos também a representante da Defensoria Pública, a doutora Bibiana Veríssimo. Agradecemos a Cláudia Jardim, que é prefeita de Guaniba, a Rosilene, nossa prefeita de Taquara, de Taquari, que está aqui, minha amiga que já me visitou lá na TV, tenho foto com o filho dela quando era pequeno, ainda hoje ele está com 30 anos. Jaqueline Rocha também, a secretária adjunta da Saúde aqui de Porto Alegre, representando o nosso prefeito Melo. Obrigada pela presença também. Para darmos início às manifestações institucionais, eu convido então o presidente da Associação Grão-Paulo e prefeito de Alvorada, Douglas Martello, para dar as boas-vindas a todos que estão aqui presentes. Para que você coloque Já vai te, cara, ter também topado o convite para estar aqui conosco. Então, na minha boa tarde, meus todos, está maneiro, prefeita Costela, extraordinário, prefeito da nossa querida Esteio, prefeita Claudinha Jaquim, da nossa querida Iguaíba, prefeito aqui no pai, no meu coração também da Iguaíba, porque eu trabalhei lá com o Paulinho, então, quero decente, parabenizar pelo trabalho, Claudinha, Andrade, que é a nossa coordenadora, as coordenadoras coordenadoras foram as primeiras temas da nossa Grão-Paulo, a minha esposa,
país. Eu acho que em nome delas, todas as mulheres se sintam abraçadas nessa tarde. E eu dizia agora ali para o Sérgio Martins, que esse momento, né, Tutela, serve para a gente poder debater sobre as políticas que os municípios vêm desenvolver de maneira individual, isolados, mas para que nós possamos juntos pensar de maneira estratégica a região metropolitana. O botão de lasco que a Carla falou aqui, que depois será apresentado ao longo da nossa programação, não quero aqui furar a programação, mas é um exemplo que a gente precisa pensar de maneira estratégica. Então, a mulher protegida pela morada, se ela sai da cidade, ela tem que seguir sendo protegida e cuidada e acolhida. Mas nós temos que pensar também na assistência social, a gente tem que pensar na saúde, a gente tem que pensar na educação, a gente tem que pensar de maneira transversal de como é que a gente protege essa mulher, como é que a gente une a cultura do estado do Rio Grande do Sul, que é assim, um estado machista, depois precisamos de pouco a pouco ir mudando essa cultura. É com política pública. É botando luz nesse programa, nesse tema, como a gente está fazendo aqui, né? No Rio Grande do Sul tem números bastante negativos em relação a feminicídio. O Rio Grande do Sul está aqui números bastante negativos em relação a isso. E nós precisamos pensar como é que a gente pode contribuir no Estado para que a gente possa começar a avançar e proteger cada vez mais o nosso segmento. Então, aqui a Defensoria Pública, aqui está a Secretária Municipais, tem várias municipais, aqui está a nossa Guarda Municipal, que fala de trabalho extraordinário, lá através do nosso trabalho, agora Dias da Vida. Ontem eu dizia que, cara, para ti, Colinhas Fabado, ontem a Thaís recebeu uma mensagem, a nossa coordenadora, e o problema da Dias da Vida é que prenderam um homem com um agressor ontem à noite. Eu disse, olha, a gente salvou uma vida, falou, tem lá que salvou uma vida, porque o homem não vai gerar mais risco a essa família desse homem, essa mulher, esse filho, o homem queria agredir a mulher e o filho. Então, e aqui, nesse momento, nesse ambiente, a gente tem condições, conjuntamente com as boas mentes que nós temos nessa parte, poder elaborar boas políticas para que a gente possa fortalecer essa rede de proteção e salvar vidas, proteger cada vez mais o nosso método. Bem-vindos, que a gente possa ter uma grande obrigado. Obrigada, presidente Douglas. E agora também já aproveito, Felipe, fique em pé, já vem para cá. Queremos escutar o presidente do consórcio Grão Paulo e prefeito de Esteio, Felipe Costela. Muito obrigada. Obrigado. É uma satisfação estar aqui inicialmente com todas vocês. Nós, homens, estamos aqui junto de vocês, enquanto autoridades e representações, para que a gente possa também mostrar que nós estamos juntos. Falta do feminicídio, da violência contra a mulher, do agosto em Lás e tantas outras pautas que a gente discute nesse segundo mês de agosto, ele não é uma pauta da mulher, ele é uma pauta nossa. E eu aproveito isso para saudar aqui a minha esposa, coordenadora do fórum, quero saudar também a Thaisa e saudar o meu parceiro, meu amigo Douglas Martelo, prefeito de Alvorada, assim como também a Claudinha, uma mulher guerreira, uma mulher que está à frente de uma prefeitura importante para a nossa região. Nós falávamos agora e brincávamos um pouquinho dizendo que governar é uma missão difícil e normalmente sem dinheiro, né? Se fosse só difícil, se nós tivéssemos o recurso para fazer tudo aquilo que a gente deseja, seria mais fácil. Mas é uma missão, estar à frente de uma prefeitura é uma missão desafiadora. Eu estou à frente da prefeitura de Esteio nesse momento, que é a menor cidade do estado do Rio Grande do Sul em termos de território, mas extremamente populosa, cerca de 80 mil habitantes. Só que o prefeito Douglas traz aqui a missão de nós avançarmos essas pautas para a região metropolitana. Lá em Esteio, eu poderia dizer para vocês que nós temos o Reba Certa Mulher, nós temos o campo,
que é o acolhimento às mulheres vítimas de violência. Nós temos outros programas de acolhimento e uma rede de proteção. A rede Lilás é uma rede de proteção para proteger essas mulheres. Mas eu volto a dizer, eu estou falando da menor cidade do estado do Rio Grande do Sul em termos de território. É suficiente isso? Proteger somente as experiências? Não. O teu vizinho do lado talvez tenha problemas maiores que os meus, porque é uma cidade maior. Talvez a minha capital tenha problemas muito maiores que os meus, porque é a capital do estado. E a gente precisa estar atento a isso também. A vida da gente, ela acontece nos municípios. E os nossos problemas estão também lá nos nossos municípios. E lá na nossa cidade, eu digo que quando a gente consegue melhorar algumas ruas, a gente melhora o bairro. Quando a gente consegue melhorar os bairros, a gente melhora a cidade. E se a gente conseguir fortalecer essa política através do Agosto Lilás, que não pode ser somente um mês simbólico, mas tem que ser um mês de ações, se a gente conseguir efetivamente proteger a nossa região metropolitana, a gente acaba protegendo e avançando cada vez mais, porque a gente também possa pensar em ter um estado e um país cada vez melhor. O desafio é esse. Às vezes, a gente procura fazer o nosso melhor dentro do nosso espaço, mas por vezes a gente esquece de olhar para o ladinho e dizer, bom, mas será que eu estou também contribuindo com isso? A Grampal é uma grande ferramenta que nós temos hoje para estar atendendo, prefeito Martelo, a região metropolitana. Que bom que tem 2 prefeitos à frente de consórcio e associação que pensam assim. Porque nós poderíamos estar usando a Grampal para outras coisas ou pensando somente em Esteio Alvorada. Muitas vezes nós deixamos de estar em Esteio Alvorada e hoje nós dois, imagino que a sua agenda também não estava vazia, mas nós dois escolhemos estar aqui hoje, dada a importância desta conversa, deste evento, deste diálogo, dessas propostas. Certamente terão aqui, primeiro de novo, apresentações, relatos, números, gráficos, índices, para que a gente possa saber aonde a gente mais está errando e aonde a gente mais precisa acertar. O grande desafio é que a gente saia daqui se provocando. A gente precisa sair daqui hoje com encaminhamentos e nos provocando a ser cada vez melhor e a formatar essa rede de proteção na região metropolitana. Eu preciso olhar essa questão lá de Alvorada, que vai lançar agora, eu não vou furar nada, tá? Mas que vai lançar essa nova proposta, porque eu preciso, de repente, estudar lá para a minha cidade algo igual ou parecido. Assim como daqui a pouquinho, o Alvorada pode perguntar para Esteio como é que ele fez esse CAM, que é o Centro de Acolhimento à Mulher. Como é que funciona? O agressor sabe onde é que é, o agressor não sabe, quanto tempo essa mulher pode ficar lá, tem recurso para manter, ela pode levar as crianças, como é que funciona esse negócio aí? E assim a gente precisa conhecer o que Guaíba tem de melhor para oferecer, o que a gente pode aprender e ensinar para Porto Alegre e para as cidades de vocês também. Para não me alongar, porque o espaço hoje não é meu, eu quero parabenizar o Fórum das Primeiras Damas, quero agradecer a presença, principalmente a presença de cada uma de vocês que está aqui, e levem aos municípios de vocês que esta pauta, eu não gosto de chamar de luta, mas esta pauta importante, ela não é e não deve ser das mulheres. Essa pauta ela é nossa. Ela é da gestão pública, ela é da promotoria, ela é da defensoria, ela é da guarda municipal, ela é dos prefeitos, dos vice-prefeitos, das primeiras damas, de todo o corpo técnico da prefeitura, independente da função que exerça. Não pode ter, aqui dentro dessa sala hoje, não pode ter pessoa ou função mais ou menos importante. Não pode. Todos nós chegamos aqui com um real interesse. Saímos daqui nos provocando e preparados para que a gente possa melhorar um pouquinho o nosso sistema dentro dos nossos espaços. Então esse é o desafio, essa é a deixa
que fica hoje para que a gente possa aprimorar isso. E, por favor, se vocês puderem nos ensinar algo também para que a gente possa levar para a nossa cidade e, se a gente puder humildemente colaborar com vocês, né? Esteio está de portas abertas aí para acolher a todos, e a Grampal, em associação ou em consórcio, né? A gente não precisa nem dizer, porque nós estamos dando um grande exemplo disso aqui hoje. Sintam-se todos acolhidos, todos em casa, e nos usem, nos provoquem. A Grampal é uma grande ferramenta de transformação que efetivamente muda a vida dos municípios. Muito obrigado. Obrigada, prefeito. Dando continuidade à nossa programação, a gente vai ouvir agora uma instituição que possui um papel fundamental na proteção, na garantia de direitos e no enfrentamento à violência contra a mulher. Eu convido a doutora Bibiana Veríssimo, representante da Defensoria Pública, para também fazer uso da palavra. Boa tarde a todas as pessoas presentes. É um prazer estar aqui junto com a Grampal. Isso que vai ser uma inauguração de mais um eficiente mecanismo de proteção de violência à mulher. Pesquisa recente do Datafolha apontou que 60% dos brasileiros, na verdade mais de 60% dos brasileiros, consideram a violência doméstica como um dos piores crimes, os crimes em contexto de violência doméstica que está atingindo a nossa sociedade. Só que 40% desses brasileiros não consideram crime o fato de controlar o dinheiro da mulher. 40% dos brasileiros não consideram crime impedir a mulher de sair de casa com suas amigas. A violência não é só física. Normalmente a violência não começa com soco. A violência pode ser psicológica, pode ser física, pode ser sexual, pode ser financeira, patrimonial e agora pode ser vicária também, em relação aos familiares da vítima. E a Defensoria Pública atende as vítimas de violência doméstica, principalmente no que tange à proteção. A gente faz o atendimento justamente do expediente de proteção de medida protetiva. E o que muita gente não sabe é que as medidas protetivas salvam vidas. Estamos chegando a quase 50 feminicídios no estado do Rio Grande do Sul, mas esses quase 50 feminicídios, em torno de 20% tinha deferido medida protetiva. Então, cerca de 80% dessas mulheres não procuraram o sistema de justiça para se protegerem. Então, eu parabenizo muito a iniciativa e acredito muito em consórcios, em possibilidade de que os municípios se unam para cada vez mais incrementar a rede, daqui a pouco construir casas, abrigos para essas mulheres, incentivar programas de aluguel social, que está previsto na Lei Maria da Penha, mas em quase nenhum lugar ainda efetivado. E a Defensoria Pública é muito parceira nisso. Só que a gente sabe que a violência doméstica não é uma questão tão somente de segurança pública. Vocês sabem a pena do feminicídio no Brasil? 20 a 40 anos. É um dos crimes com as penas mais altas. Isso impede os homens de se matarem? O homem, e é muito interessante isso, assim, né? Porque quanto defensora pública a gente atende tanto a mulher em situação de violência doméstica, como também o acusado, o agressor no processo criminal. A gente faz a defesa criminal deles. E o que eles me diziam quando eu fazia a defesa criminal do agressor? Mas, doutora, eu sou trabalhador. A pessoa não se vê como um criminoso. Ela acha que aquilo acontece em âmbito privado. Ela acha que o criminoso é o traficante, o que rouba, e não ele. Ele trabalha. Mas a violência doméstica tem vários crimes nessa compreensão. E a Defensoria Pública entende que muitas vezes o combate e o enfrentamento à violência doméstica é uma questão de prevenção. E por isso a gente tem dois projetos que muito me orgulham. O primeiro deles é o projeto Chega Disso, que começou junto à socioeducação, ou seja, para adolescentes em conflito com a lei, que estavam na fase. Isso serve como forma de remissão judicial. Então eles frequentam programas de reflexão de gênero, de conscientização em relação à violência doméstica, e isso permite que eles possam diminuir um pouquinho a sanção deles. Eles se formam adultos melhores. E agora a gente aumentou esse programa para as escolas. Porque o melhor ambiente para a gente evitar que tenham agressores são os adolescentes. E a gente verifica que tem uma onda muito preocupante de red pills, e a gente tem muito receio disso. E até saiu no Globo Repórter umas 3 semanas atrás, eu recomendo vocês se puderem ver, a dificuldade que nós estamos tendo com os adolescentes nessa crescente ideia de mulher não vota,
mulher não trabalha. E a gente vê que quando a mulher perde a sua autonomia financeira, é o maior caso de possibilidade de violência doméstica. Normalmente começa aí. Então a gente tem esses programas que é o Chega Disso, e também temos o programa Vidas que Ficam, que são para os órfãos do feminicídio, que é justamente uma parceria entre a Defensoria Pública da União, que vai fazer toda a análise de agora que existe a pensão especial para esses órfãos do feminicídio, que são as vítimas secundárias, porque a mulher é a vítima primária, ela morreu, e os filhos, que muitas vezes os pais mataram as suas próprias mães. E daí, a partir daí, a gente faz uma busca ativa, procura verificar a situação jurídica deles, a gente trabalha com psicólogos que fazem esse atendimento, a gente também tem psicólogas para o atendimento da vítima de violência doméstica, a gente tenta fazer um acolhimento que não seja tão somente jurídico. Porque a vítima, ela passa por muitas portas. Ela tem que relatar o que ela fala na delegacia de polícia, depois ela tem que relatar o que ela fala na defensoria pública, depois no judiciário, aquilo é cansativo para ela. Então a gente dá esse suporte. Então eu sempre digo que as mulheres, quando estão com medo, e às vezes têm medo de prejudicar os seus companheiros, os pais, os filhos, a gente consegue entender. Não precisa haver crime, não precisa haver registro de ocorrência para uma mulher pedir medida protetiva. Basta que ela esteja em risco. E ela pode pedir tanto pela delegacia, isso pode ser feito numa delegacia especializada da mulher, numa delegacia comum, ou ainda na delegacia online, ou ainda na Defensoria Pública. Basta ela se dirigir à Defensoria Pública e sem qualquer registro de ocorrência, ela pode solicitar medidas protetivas. A gente sempre orienta as mulheres, então, a procurarem o sistema de justiça para que busquem proteção. É só assim que a gente salva vidas. É só assim com programas, e eu parabenizo aqui a Grampal, que acabam estruturando os municípios, que é quem atende efetivamente, que nem digo, a Defensoria Pública também atende as pessoas, porque os problemas estão nos municípios, os problemas chegam à Defensoria Pública, que é sempre a última porta. A nossa vai estar aberta a todos vocês. Muito obrigada. Obrigada pelas palavras, doutora Bibiana Veríssimo, aqui representando a Defensoria Pública. Então, agradecemos a participação até agora, pela essa contribuição importante nesta importante agenda, assim como disse o presidente, quem está aqui é porque escolheu estar aqui. Agora, então, antes de apresentarmos oficialmente a campanha do Augusto Lilás Grampal, queremos convidar a todos vocês para assistir a um vídeo que traduz em imagem e mensagem o propósito dessa mobilização. Uma mobilização que pretende levar informação, conscientização e, principalmente, ação para os municípios da nossa região metropolitana. Convidamos todos a assistirem ao vídeo Augusto Lilás Grampal. Quem sabe faz ao vivo é assim que acontece. Problemas técnicos acontecem em todos os lugares. É uma questão de ajuste aí que a gente vai conseguir. Mas já deu para ver que é impactante. Vocês me dizem aí na produção o que eu faço aqui. Acho que agora está chegando o áudio.
violência contra a mulher deixar de ser tratada como um problema distante. Ela trabalha, ela estuda, ela cuida, ela sonha, ela volta para casa. Mas nem todas voltam. Em 2025, 1.568 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. São aproximadamente 4 mulheres por dia, e em 8 de cada 10 casos, o agressor é um companheiro ou ex-companheiro. No Rio Grande do Sul, foram 80 feminicídios em 2025, e o ano seguinte começou mostrando que esse problema está longe de terminar. Mas o feminicídio não termina quando uma mulher é assassinada. Ele continua na vida dos filhos, das mães, dos pais, dos amigos e das famílias que ficam. Por trás de cada número existe uma vida, uma família, uma história. A violência pode ser interrompida e falar sobre ela também é uma forma de proteger. Nenhuma rede de proteção funciona sozinha e principalmente é preciso construir uma rede que chegue antes da violência virar notícia. Demorou um pouquinho, mas é isso, é impactante. Essa mensagem que queremos levar para toda a região metropolitana, né? O Agosto Lilás Grampal nasce justamente desse compromisso, que é transformar conscientização em mobilização, mobilização em ações concretas de prevenção e proteção. Então agora nós vamos conhecer essa proposta, as ações que estão sendo planejadas e como os municípios vão poder também participar dessa mobilização. Para apresentar a campanha Agosto Lilás Grampal, eu convido a Gabriela Fidelis, que é coordenadora do Fórum de Primeiras Damas da Grampal e Primeira Dama de Esteio. Vou passar o microfone para ti aqui. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Saudar as nossas autoridades já mencionadas. Me permitam saudar meu esposo, presidente do consórcio, prefeito de Esteio, o Douglas, prefeito de Alvorada e presidente da associação, minha amiga Thaisa. Vou falar das minhas amigas primeiras damas, a Rita está aqui conosco, primeiro cavalheiro de Eldorado do Sul, eu falei Estrela, Eldorado do Sul, que Estrela nós também temos uma prefeita. O nosso fórum ele é de primeiras damas, oficialmente, e essa oficialmente de primeiros cavalheiros. Claudinha, prefeita de Guaíba, obrigada por estar aqui conosco. E agradecer também aquelas primeiras damas que não puderam estar conosco. A Michele, desculpa não te vir aqui. Michele, primeira dama de Triunfo. Né? Algumas conseguiram vir, outras não, porque a gente, enquanto primeira dama, a gente acumula função. A maioria de nós somos mães, a maioria trabalham fora e ainda tem que dar conta dessa missão que é ser primeira dama, que é estar, é uma missão voluntária, que a gente faz com muito amor, com muita dedicação ao lado dos nossos maridos, porque a gente acredita numa mudança real na vida das pessoas da nossa cidade. E ainda que esse tema não seja um tema alegre, não seja um tema feliz, é com muita alegria que eu vejo todas vocês aqui hoje, todos vocês, para a gente poder falar sobre isso, a gente poder refletir sobre essa pauta e trazer medidas efetivas para os nossos municípios. Porque é através dessa reflexão, através desse pensar, que a gente cria mecanismos, que a gente cria políticas públicas. Então, obrigada às cidades que mobilizaram as equipes para estarem aqui conosco hoje. E eu não posso deixar de agradecer a equipe da Grampal, que a gente inventa e é eles que correm para conseguir fazer tudo isso funcionar. A gente só é uma cara aqui apresentando tudo, mas por trás de tudo isso tem toda uma equipe que ajuda a desenvolver esse trabalho. Alguém vai passar ou quer me entregar um passador de slides? Tá aqui? Ah, tá aqui. Então, hoje a gente está no Agosto Lilás. Como eu falei, não é um tema alegre, mas a gente precisa usar esse momento, esse mês, para colocar essa pauta nas agendas do município, nas agendas dos prefeitos e a gente poder falar sobre isso. Esse é o primeiro ano que a Grampal tem uma campanha do Agosto Lilás, uma campanha institucional do Agosto Lilás, e a gente veio com a frase que eu e a Thaís estamos falando, que é a melhor frase dessa campanha: região metropolitana numa só voz pelas mulheres. Para que a gente possa unificar essas campanhas, a gente sabe que cada município faz as suas ações isoladas,
Mas alguns municípios ainda têm uma restrição, ainda têm uma resistência para poder trabalhar essa pauta de forma efetiva. Então a gente, com nossa campanha, com o nosso material de divulgação, a gente quer chegar nesses lugares e poder aumentar e divulgar essa pauta. Onde é que é? Aqui. Cima, embaixo. Vamos ver se eu acho. Como disse a Carla, quem sabe faz ao vivo, né? Ah, por isso, faltou o botãozinho de ligar. Então, só para contextualizar, esses dados, eles não são novidade para ninguém. A gente já conhece, a gente já se depara com esses dados cotidianamente, né? E aqui a gente está falando do Rio Grande do Sul. Mas se a gente vai a nível estadual, não. A gente vai a nível federal, a gente fala enquanto Brasil, nós tivemos quase 1.600 feminicídios em 2025. Isso dá a média de a cada 4 dias uma mulher assassinada. E se a gente vai pensar ainda sobre violência sexual e estupro das nossas meninas e das nossas mulheres, o dado ele é ainda mais alarmante. A gente teve quase 100 mil casos de estupro e de violência sexual. A cada 6, 7 minutos, uma mulher, uma criança, uma menina é violada. E esses dados, eles não servem só para a gente se horrorizar, porque a gente se horroriza. A gente leva isso para fora, a gente fica horrorizado, meu Deus, o que a gente vai fazer? E é por isso que a gente tem que ter campanha, é por isso que a gente tem que ter ação para fazer coisas efetivas, que não adianta só o horror. A gente precisa de mudança de verdade. E essa campanha vem para isso. Pensa, a gente está em 2026, a Grampal já tem um certo ano de caminhada e essa é a primeira vez que a gente está conseguindo trazer essa pauta para a gente dialogar aqui. Como falou a defensora pública, a gente também tem agora que se deparar, a gente se depara muito nos municípios, principalmente nas secretarias de cidadania, de assistência, são os órfãos do feminicídio. Porque a gente tem o apoio do judiciário, a gente tem o apoio da segurança, mas muitas vezes é a gente que dá conta disso, procurando a rede de apoio dessa criança, procurando um familiar, procurando ajudar numa estrutura psicológica. Então a gente enfrenta também esse problema social oriundo dos feminicídios. Aqui no Rio Grande do Sul é um dos estados que mais tem casos de feminicídio. O Brasil é o 5º pior lugar no mundo para se ser mulher. É o 5º país mais violento para se ser mulher. E o Rio Grande do Sul, enquanto estado, a gente viu que em janeiro desse ano tivemos 11 feminicídios só em janeiro. O ano passado foram 80 feminicídios e esse ano a gente até a criação dessa apresentação tinha 48, mas talvez até a gente sair daqui tenha mais 1 ou 2 casos de feminicídio. Então a gente vem com essa proposta, a gente sabe que as cidades têm as suas redes, mas nós temos a rede LAS, a maioria dos municípios tem as suas redes de proteção, mas a gente precisa de alguma forma conseguir unificar isso. Porque os dados, como a Thaisa falou, como a Martela falou, a Thaisa vai trazer a ideia do botão metropolitano, muitas vezes eles não são compartilhados entre os municípios. Isso dificulta que a gente consiga trabalhar. Se a gente conseguir unificar isso, a gente consegue fazer protocolos de segurança unificado, protocolos de saúde unificado. A gente consegue, eu vou dar um spoiler aqui, que a gente está tentando em março do próximo ano, fazer um evento para agregar todos os municípios e a gente poder trazer boas práticas desses municípios referente à pauta da mulher. A gente divulgar isso e como o prefeito Felipe falou, a gente conseguir levar isso para Esteio, levar isso para Glorinha, levar isso para Alvorada, a gente trocar essas ideias. Porque o copiar não é feio, é bonito e a gente adapta ao nosso município. Essas boas ideias, essas boas práticas têm que ser passadas adiante para a gente poder se espelhar e melhorar aquilo que precisa. E quando a gente junta aqui na Grampal, a gente tem uma força institucional, a gente tem uma força metropolitana que a gente consegue dar voz a isso.
papel da Grampal, então, é a gente conseguir agregar e compartilhar esses dados entre os municípios que fazem parte do consórcio, a gente conseguir dar visibilidade e mobilização, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, não deixa de ser um movimento de mobilização. Dentro da nossa campanha também a gente vai ter um momento na Expo Inter para fazer entrega desse material. A Expo Inter, a gente sabe que Esteio passa a ser a capital do Rio Grande, estamos tentando que Esteio passe a ser a capital do Rio Grande, e também vem gente de todos os lugares, não só do estado, mas do Brasil. Então usar esse momento para a gente poder levar essa pauta também. A gente poder escutar os municípios pequenos, porque as dores dos municípios, elas são diferentes. E às vezes o que Porto Alegre consegue facilmente, para Esteio é mais difícil. O que Novo Hamburgo consegue lá, Rita. As dores de Novo Hamburgo são diferentes das dores de Sapucaia. Então a gente precisa ouvir os municípios, a gente precisa ouvir as equipes. Eu estou aqui com o pessoal da Secretaria de Cidadania do Ariano Gui, que trabalha lá com a gente, trabalha direto com as mulheres, também as equipes dos CRAS, dos CREAS, e são as nossas equipes que conseguem entender a realidade da nossa comunidade, somos nós os municípios. Então é importante que a gente ouça as nossas equipes e depois consiga trazer isso para o consórcio, para a gente pensar ações efetivas. E a comunicação e a informação, né? Essa nossa campanha é uma campanha de comunicação, de informação. Eu vou apresentar para vocês agora o nosso material. A gente também vem com essa frase de denunciar é cuidar da sua vida. Há pouco eu falava que muitos anos a gente escuta aquela frase, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E agora a gente vem para dizer, mete sim. A gente mete a colher, a gente mete o garfo, a gente mete o que tiver que meter para poder proteger essa mulher, para poder tirar essa mulher dessa situação de violência, né? Então, quando a gente não denuncia, a gente se omite. A gente sabe que muitas vezes a vítima ela não denuncia por medo, por vergonha, e vergonha tem que ter o agressor, não a vítima. E a gente trabalha com essa questão também, da vítima poder se enxergar como vítima. O nosso folder veio com essa ideia. Dentro desse folder nós temos os tipos de violência. A gente fala muito da violência física e da violência sexual, porque essas são as mais fáceis de diagnosticar. Mas é muito importante a gente falar da violência psicológica e da violência patrimonial. Isso é muito difícil. Ontem mesmo eu estava num evento e a gente perguntou para elas se elas sabiam o que era violência patrimonial. Devia ter umas 40 mulheres no evento, só uma sabia o que era violência patrimonial. Lá em Esteio, a gente registrou um aumento nos dados, nas denúncias de violência psicológica. A gente faz um trabalho, já faz tempo, de divulgar material, de informar o que é violência, e curiosamente ou não, se houve um aumento nos dados de violência psicológica, porque elas estão se enxergando como vítimas de violência psicológica. A gente tem trabalhado isso, e dentro desse folder a gente tem essas informações. A gente tem o violentômetro, que também mostra ali. Eu acho que o pessoal da Grampal consegue distribuir o folder para o pessoal ter uma noção. Daí vocês acompanham junto comigo. Tem o violentômetro, tem o sinal universal, que é o gesto que salva, que a maioria de vocês já viu. Acho que lá em Guaíba, né, Claudinha, teve um experimento social muito legal lá, um vídeo que viralizou até, desse experimento social, que é o gesto universal do pedido de socorro. Os canais de denúncia também tem. E aqui nós estamos literalmente vestindo a camiseta dessa causa. Pedimos o pessoal da Grampal para fazer essa camiseta, para que nos eventos, nessas blitzes, nessas ações que a gente for fazer, a gente possa estar com a camiseta. Na camiseta, quem está com a camiseta que pode vir aqui na frente, que atrás tem também o símbolo de... Vem aqui, já que tu levantou, vem aqui. Já que tu levantou, então a gente tem o agosto lilás, ali tem, mas aqui, ó, ver ao vivo é melhor. O agosto lilás, e atrás, vira aqui, ó, tem a frase e tem principalmente os canais de denúncia, de informação, que são extremamente importantes. A gente trabalha com 180 e com 190. Aqui nós temos os cartazes
os cartazes, tá separado os kitzinhos para cada município, tá? A gente pede que vocês levem esses kits e vocês distribuam esses cartazes, se puderem distribuir nos comércios, nos veículos de transporte público, onde vocês conseguirem colocar esses cartazes. É bom porque tem os canais de denúncia, tem os informativos e ajuda para que a gente consiga unificar isso numa só voz. Então, era isso que eu já me adiantei, mas o convite para os municípios, então, hoje é esse. Que a gente possa divulgar essa campanha, para que a mensagem ela seja a mesma, mas seja uma mensagem forte, impactante. A gente convida vocês a capacitar as suas equipes, levar isso para dentro das prefeituras, dentro das secretarias, dentro dos órgãos competentes. E priorizar essa pauta, priorizar em agosto, o Agosto Lilás, a gente levar isso, a gente incomodar os prefeitos, vamos fazer um evento Agosto Lilás, a gente precisa, coitado do meu marido, né, um anjo, mas o que eu incomodo ele para a gente levar essa pauta, para a gente poder fazer ações. A gente sabe que o dinheiro nos municípios é curto, mas a gente dá um jeito, a gente vai atrás, a gente vai em busca de recurso e a gente faz parcerias com as secretarias e com as equipes para conseguir aumentar isso e melhorar a vida das nossas mulheres. O primeiro passo para interromper o ciclo, então, vai através da denúncia. O 180, ele é um canal de atendimento à mulher e o bom do 180 é que tu pode fazer denúncia anônima. Se tu tem uma amiga, se tu tem uma vizinha, se tem uma suspeita de alguém estar sofrendo violência, o 180 ele é um canal anônimo e tem toda uma investigação que vai através da Polícia Civil, vai através dos canais de segurança. E o 190 é quando aquela mulher está em perigo eminente. Denunciar é cuidar da sua vida e não só da sua. A gente cuida da vida da amiga, a gente cuida da vida da irmã, a gente cuida da vida das nossas filhas, cuida da vida dos nossos filhos, quando a gente consegue falar sobre isso e levar essa pauta adiante e fortalecer as nossas mulheres. Meu muito obrigada pela atenção de vocês. Tenham uma ótima tarde. Eu acredito muito na tua fala, porque o sistema de cooperação, de cooperativa, ele funciona como uma engrenagem. E como a gente está com municípios que as pessoas não se relacionam em Esteio, não se relacionam em Alvorada, eles têm esse envolvimento. E se a gente não tiver essa comunicação de autoridade para fazer esse monitoramento, esse guarda-chuva em cima dessas mulheres que transitam nessas regiões, uma prefeitura sozinha ela não vai conseguir conter essa violência. Então, trazer esse cuidado, esse olhar, por mais que tu infernize a vida do teu marido, mas é assim que a gente vai conseguir fazer a diferença, né? E vocês, nessa posição de liderança nos municípios, vocês é que tem que levantar essa bandeira e fazer para essa realidade mudar. E a gente precisa fazer esse barulho mais do que nunca, né? Exato. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Gabriela, tua apresentação, então, muito obrigada por todo esse trabalho, né, de construção dessa mobilização. Essa campanha, ela representa justamente essa capacidade de unir os municípios em torno de uma pauta comum, fortalecendo aquilo que já vem sendo desenvolvido localmente. Agora, sequência, nós vamos conhecer uma experiência concreta que demonstra como os municípios podem desenvolver soluções para fortalecer a proteção das mulheres. Nós vamos conhecer a iniciativa desenvolvida em Alvorada, a partir dessa experiência, a proposta, então, da construção do botão metropolitano. A ideia é justamente mostrar como uma iniciativa que nasce de uma necessidade concreta de um município pode gerar aprendizados e abrir possibilidades para uma atuação integrada em toda a nossa região metropolitana. Então, para apresentar essa experiência e o projeto do Botão Metropolitano, convidamos a Thaisa Martello, primeira dama de Alvorada e idealizadora do projeto. Boa tarde a todas e a todos.
Primeiro eu preciso aqui, Carla, te agradecer também por ter aceito estar aqui conosco, né? Porque a gente sabe quanto é importante uma pessoa com a tua história, com a tua visibilidade, com o teu profissionalismo também, né? Estar conosco aqui para dar também essa visibilidade para a nossa campanha da Grampal. Então, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e vestir essa camiseta representa também uma bandeira que eu acredito, né? Eu acredito que são ações assim que podem mudar essa realidade. Conversamos anteriormente nos bastidores ali falando sobre ações que precisam ser concretas, né? Porque tem muita mulher que precisa de ajuda. E muitas vezes elas têm vergonha dessa super exposição da sua história, porque ela tem que contar a história para a delegada, ela tem que contar essa história, ela tem que reviver muitas vezes a história da violência, e é uma exposição absurda dela, da sua intimidade, das suas dores, da sua fragilidade, expondo seu filho, expondo a sua família e expondo aquela pessoa que ela depositou amor e acreditou um dia. Então são muitas feridas que mexem nela. Então para a gente conseguir a trazer essa mulher para esse lado de uma vida melhor, a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso, de proteção acima de tudo, para a gente conseguir virar a chave dessa pessoa. Tem que ter essa sensibilidade também. Obrigada, Carla. Mais uma vez, Gabi, te parabenizar em nome, né, eu acho, de todas nós, primeiras damas aqui, pela tua capacidade também de mobilização, de articulação, porque a gente sabe, né, quanto é difícil às vezes a gente reunir as primeiras damas justamente por aquilo que tu falou, né, das nossas agendas, dos nossos compromissos pessoais, enfim. Então hoje a gente vê aqui essa sala, né, com representantes da Michelle aqui, a Rita e todos os outros municípios que estão representados. Claudinha, também para ti, obrigada por estar aqui, porque é um orgulho para nós, né, termos uma prefeita também que leva, que defende essa causa das mulheres. Então, muito obrigada pela tua presença, a vice-prefeita aqui também, enfim, todos que estão aqui, o nosso time de Alvorada, o qual eu tenho muito orgulho de vir aqui hoje apresentar um pouco do que a gente realiza no nosso município, porque a Alvorada, infelizmente, né, meu amor, te saudando também, prefeito, a gente teve essa imagem, né, durante muito tempo, de uma cidade violenta. E hoje a gente conseguir dizer que nós estamos há 18 meses, há um pouco mais de 18 meses, sem nenhum feminicídio no nosso município, é motivo sim de orgulho e nós temos que comemorar. Então eu me sinto muito honrada em estar aqui apresentando o nosso case, né, do nosso município. Cadê o... aqui. Então eu preciso também agradecer a nossa guarda, que está aqui em nome do nosso comandante, da nossa coordenadora, a nossa secretária de assistência social e adjunta, enfim, deixa eu ver o secretário de segurança, que está aqui também, obrigada, Rodrigo, o nosso representante aqui, o Chico, da nossa Secretaria da Fazenda, a secretária Aline, eu já citei, né? Deixa eu ver quem mais aqui da nossa equipe que está aqui. A Rosa aqui também, que é da nossa coordenadoria também lá da mulher, que está liderando esse processo pra gente. Enfim, todos que estão aqui. Eu não vou me alongar muito, então eu vou passar aqui para vocês isso que eu já contextualizei aqui, né? A gente está há 18 meses sem feminicídio em Alvorada, mas isso não é apenas por uma ação que nós estamos realizando no nosso município. A gente tem várias políticas de proteção às mulheres que nos fazem comemorar esse número. Então a gente tem a nossa Patrulha Guardiãs da Vida, que eu digo que é a mãe de todo esse contexto que nós estamos vivendo. Por quê? A nossa guarda municipal, ela tem então essa patrulha Guardiãs da Vida, que eu tenho muita honra de ser madrinha, e a gente iniciou ela no ano passado, e hoje a gente atende, aqui está 76 mulheres com medidas protetivas, mas nós já estamos atendendo, né, coordenadora, 77. Então nós já estamos com 77 mulheres, que a gente acompanha elas 24 horas por dia. A nossa equipe da guarda passa de manhã, à tarde e à noite na residência delas para saber se está tudo bem. Então esse trabalho, a mulher entende e o agressor também já sabe que a mulher não está abandonada. Ela tem esse acompanhamento. E eu acho que isso é muito importante, a gente poder dar o pós, né? Porque a mulher às vezes ela vai lá, denuncia, procura ajuda, mas ela não pode depois ficar abandonada. E isso a gente tem feito, a nossa guarda faz brilhantemente. E ontem, como o prefeito trouxe aqui, a gente prendeu, né, um homem por descumprimento de medida protetiva. Ele foi até a casa de uma das nossas assistidas,
ameaçou ela e o filho de 9 anos, que é diagnosticado com autismo, de morte, e ela chamou a nossa guarda, que foi lá e prestou o atendimento e prendeu ele. Então, a gente tem esse trabalho da Guardiãs da Vida. A nossa Sala Lilás, que também é um espaço que a gente inaugurou ano passado, durante o Agosto Lilás, que é esse espaço de acolhimento para essas mulheres. A gente tem 4 terapeutas voluntárias que atendem essas mulheres lá. Elas também têm um momento até para fazer massagem ali na nossa Sala Lilás, então elas também têm esse acolhimento na nossa sala. A gente, então, também durante o mês de março, a gente lançou o nosso Botão Lilás, e aí depois vai chegar no Botão Metropolitano. Então, nós lançamos a nossa iniciativa pioneira no estado, o Botão Lilás, em que essas 77 mulheres, 76, porque será que ela já está... se não tem ainda a nossa nova assistida ao Botão Lilás, ela vai ter muito em breve, porque como é que funciona o Botão Lilás? A gente tem em Alvorada o nosso aplicativo, o Alvorada Digital. Essas 76 mulheres que já estão com medida protetiva e são acompanhadas pela Guardiãs da Vida, elas baixam no seu telefone o Alvorada Digital e para elas, somente para elas, aparece o Botão Lilás. O Douglas, por exemplo, se for baixar ali e ele tem o Alvorada Digital no celular dele, para ele não vai aparecer o botão. Para uma mulher que não tem medida protetiva, não vai aparecer o botão, porque ela não é assistida da nossa Guardiãs da Vida. Então é só para essas mulheres com medida protetiva que a gente faz o acompanhamento. Ela clica naquele botão, se ela estiver em alguma situação de risco, já vai a localização dela lá para a nossa central da guarda, ao ela clicar no botão, e a guarda então desloca a viatura mais próxima para prestar esse socorro para ela. Então, e é essa ideia que a gente quer levar para todos os municípios da região metropolitana. Tá, aqui eu já expliquei como funciona, então, né, que o alerta é enviado imediatamente, a localização da vítima é identificada e a guarda, então, é acionada para ir até o local. O nosso Botão Lilás, então, ele, graças a Deus, já serviu de inspiração para outros municípios. Porque tem uma coisa que a gente falava, inclusive na última reunião do fórum, que cada município ele tem a sua realidade. Nós, por exemplo, temos o aplicativo Alvorada Digital e conseguimos colocar o Botão Lilás dentro do Alvorada Digital. São Leopoldo, por exemplo, foi conhecer o nosso Botão Lilás e desenvolveu uma ideia um pouco diferente. Eles não têm um aplicativo no município, mas eles conseguiram desenvolver algo muito semelhante e que também está funcionando. São Paulo, Balneário Camboriú, outros municípios já se inspiraram e está dando certo. Por isso que a gente viu essa necessidade e aproveitando a Grampal, que é essa força e que nos dá esse suporte, que a gente pensou, por que não levar para todos os outros municípios que fazem parte da Grampal? E agora, essa semana, foi terça-feira, a gente protocolou na Câmara de Vereadores do nosso município o Benefício Lilás. Outro projeto que eu me orgulho muito em dizer que é pioneiro, também aqui no nosso estado, que foi então protocolado terça-feira e já vai ser votado na próxima sessão, terça-feira que vem, em que a gente propõe dar um auxílio financeiro temporário de 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6, para essas mulheres que estão dentro do nosso programa da Guardiãs da Vida. E isso, eu acho que a gente tem que também ter um cuidado e deixar claro que a gente sabe que existe um grau de risco das mulheres. Então, a gente sempre faz essa avaliação. A mulher que realmente precisa e está correndo risco de morte, de sofrer um feminicídio, para a gente chegar principalmente nessas mulheres. Porque a gente não vai conseguir atender todas. A gente sabe que tem um universo mais ou menos de 5 mil mulheres em Alvorada, né, que estão em alguma situação de violência, já sofreram, mas essas 76 são as que estão precisando mais da gente, né? Que é aquela mulher, por exemplo, que o cara já foi lá na casa dela, importunar ela várias vezes, que a nossa guarda precisa, então, estar atenta. Por isso que nesses programas é preciso ter esse filtro do grau de risco de cada mulher.
Então o nosso benefício vem então para dar esse apoio financeiro, justamente porque a gente sabe, e a Gabi falou da violência patrimonial, que muitas vezes a mulher ela fica nesse ciclo de violência porque ela depende financeiramente do marido. E tem dados que mostram que a mulher leva até 8 anos para conseguir romper esse ciclo de violência. E outra coisa que eu deixo aqui que eu acho muito importante, e que a nossa guarda faz muito isso, eventualmente essa mulher, ela volta em algum momento para o marido. E a gente não pode julgar essa mulher se ela fizer isso. Ela precisa saber que mesmo se ela em algum momento decidir tomar essa decisão errada, a gente vai falar para ela, não, mas a gente vai estar aqui se tu precisar de novo, para ela não se sentir julgada. Então, porque a gente sabe que a realidade dela não é fácil, não é fácil. Ela ser agredida, primeiro ela precisa da coragem para denunciar, depois para sair de casa, né? E se ela não tiver como se sustentar, se ela não tiver como sustentar a família? Então é por isso que esse auxílio vai ser muito importante, porque além de dar esse benefício de um salário mínimo por 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6, a gente vai capacitar essa mulher, vai dar cursos profissionalizantes. 5% das vagas das empresas terceirizadas contratadas pelo município será para essas mulheres. A gente vai ter empresas parceiras também, que aí essa empresa que ofertar as vagas para essas mulheres, elas vão receber um selo de empresa amiga da mulher. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente envolver toda a sociedade. E aí depois, se Deus quiser, com esse auxílio, com essa capacitação, a mulher vai sim conseguir romper esse ciclo de violência. E aí chegamos então no botão lilás metropolitano. Cadê o Felipe? Vem aqui, por favor. Que é essa nossa ideia de integrar todos os municípios da região metropolitana para termos um botão único. Para a mulher, ao sair de Alvorada e vir para Porto Alegre, para Novo Hamburgo, ela continuar protegida. Como a gente sabe que nem todos os municípios têm um aplicativo, como era o caso de São Leopoldo, a gente pensou numa forma que ficaria mais simples, digamos assim, com a mesma eficiência, para que todos os municípios pudessem ter. Porque na última reunião que nós tivemos no fórum, várias primeiras damas falaram, mas é muito difícil, a gente não vai conseguir ter um aplicativo. E nós, não, calma, cadê o César? O César e a Thay também, que estão junto conosco nesse projeto. Não, a gente vai fazer de uma forma que todos os municípios possam sim ter. Posso tomar a liberdade aqui, Felipe, para te explicar um pouquinho do que a gente já está pensando para esse botão metropolitano, mas de forma bem rápida e simples, né? Porque a gente sabe que esses nomes assim, tecnológicos, às vezes a gente fica meio atrapalhado. Tranquilo, obrigado, primeira dama, Thaisa, pela oportunidade. Nós escrevemos esse projeto, então, no Ministério Público, né? A gente está passando por um edital interno do Ministério Público. Já tivemos outros sucessos. O botão, ele vai funcionar. Hoje, aplicativos, todo mundo tem muito aplicativo no celular e pouco usabilidade deles, né? Então, para a gente poder fazer com que essa conexão aconteça, ela será via WhatsApp, né? O WhatsApp hoje não precisa de internet, então tu consegue acessar ele com muito mais facilidade e a vítima, enfim, a mulher poderá acessar esse botão com mais precisão. E aí sim, nós vamos fazer uma integração entre os sistemas dos municípios, as guardas municipais, secretarias de assistência social, TJ, né, e MP, para que eles possam estar interligados. E aí essa vítima, né, que esteja cadastrada na Secretaria de Assistência Social, possa então utilizar esse aplicativo diretamente, esse botão diretamente do WhatsApp do seu celular, certo? Então, de fato é um programa novo, né? E só peço que quem gravou a minha fala não leve adiante ainda, porque a gente está ainda em teste, né? Aliás, a gente começou já o trabalho e seguimos fazendo testes para que isso possa acontecer da maneira mais fácil e a vítima possa ser rapidamente encontrada. Ok? Obrigado pela oportunidade. Porque é isso, né? Quando a gente faz uma ideia pioneira, seja ela do botão lilás ou do benefício lilás, e tá aqui a doutora Rosane que trabalhou também
na nossa lei do benefício, a gente sabe que exige sempre, né, um aprimoramento. Então, o nosso botão, a gente já está numa segunda fase do nosso botão Lilás de Alvorada para tornar ele ainda mais rápido e eficiente. Por exemplo, a partir dessa segunda fase, a mulher ela vai conseguir fazer o pedido, né, de socorro sem precisar da internet. A gente vai também reduzir o número de cliques para ela conseguir acionar ali. Ela vai ter a localização atualizada a cada 3 segundos. Então, e o botão metropolitano é isso também. Não deixa de ser também uma nova forma, um novo modelo do nosso... Não é o botão Lilás de Alvorada, não é o mesmo modelo, mas é uma forma que a gente vai conseguir, então, levar para todos os municípios o mesmo modelo de proteção. E aqui a nossa frase, né? Quando uma mulher aciona a proteção em Alvorada, ela não está sozinha. E eu acho que isso é muito graças a todo esse trabalho, né? E eu preciso agradecer aqui também ao nosso prefeito, meu esposo, por ter nos dado todo o suporte, toda a confiança na gente liderar esses projetos, porque a gente sabe que a mulher em Alvorada e em todo o estado, ela não precisa ir no Brasil, ela não pode mais se sentir sozinha. Ela precisa do poder público, ela precisa que fóruns, que momentos como este sejam realmente valorizados e apoiados e incentivados. Então, mais uma vez, obrigada pela Grampal por ter nos permitido fazer então o primeiro agosto Lilás da história da Grampal. E a gente precisa levar essa causa, levar esse assunto, falar sobre a violência em todos os lugares. Não só no Agosto Lilás, não só no mês de março. A gente precisa defender as nossas mulheres. Nós precisamos seguir cada vez mais unidos, nos apoiando, trocando ideias, levando para os municípios, porque só assim a gente vai conseguir dar um fim nisso. Infelizmente, a gente sabe que tem muito agressor que a gente não vai conseguir fazer com que ele deixe de ser um agressor. Mas a gente tem que falar com os nossos meninos para que eles não sejam futuros agressores. A gente precisa trabalhar isso também dentro das escolas, e a Guardiãs da Vida faz isso também em Alvorada. Então, o meu recado é esse, que a gente siga, né, trocando informações, trocando boas ideias, e eu fico muito feliz em poder ter apresentado aqui o nosso case de Alvorada, que está há 18 meses sem feminicídio. Obrigada. Muito obrigada, Thaisa. Sabe, Thaisa, que a experiência apresentada mostra justamente a importância de desenvolver ações. E esse exemplo positivo, ele precisa, sim, ser compartilhado, porque a gente vai conseguir mudar essa realidade, com certeza. E neste momento, então, a gente quer abrir espaço para algumas manifestações de autoridades e representantes de instituições que estão aqui conosco, porque a gente sabe que o enfrentamento à violência contra a mulher exige o compromisso de diferentes áreas e diferentes instituições. Por isso, esse também é um espaço para reafirmarmos o nosso compromisso coletivo. Eu vou pedir a gentileza à prefeita de Guaíba, a Cláudia Jardim. Não a conhecia pessoalmente, mas já gostei que te chamo de Claudinha, então eu vou tomar a liberdade de dizer, Claudinha, o palco é teu agora. Prazer. Boa tarde a todos. Cumprimento o prefeito Douglas, presidente da Grampal, em seu nome a cada uma das autoridades que estão aqui, em especial também Gabi, que está coordenando o Fórum das Nossas Primeiras Damas, e a Thaisa, que traz como primeira-dama da cidade de Alvorada algumas dessas experiências que, compartilhadas, vão fortalecer ainda mais o trabalho que os nossos municípios vêm fazendo. E aí, numa quebra de protocolo, para deixar todos recebendo um carinho especial meu, eu vou cumprimentar o primeiro cavalheiro da cidade de Eldorado do Sul, mandando um grande abraço para minha amiga, prefeita Juliana, e também um abraço de solidariedade a tudo que ela vem passando lá na gestão da cidade. Eu sou a primeira mulher a assumir a prefeitura da cidade de Guaíba em 100 anos de história política que o município faz nesse ano. E eu começo com essa fala para vocês entenderem que esse compromisso de quando uma mulher assume espaços que podem construir políticas públicas concretas para a sua comunidade,
O Agosto Lilás deixa de ser apenas uma atividade do calendário que fazemos por entender que é uma ação necessária, para ser uma ação muito fortalecida de informação, de entendimento da nossa rede de proteção à mulher dentro da cidade, mas de ser um mês que, de janeiro a janeiro, vai propor atividades em relação às nossas mulheres. Infelizmente, nesse ano, a cidade de Guaíba foi a pioneira dos feminicídios do Estado. E nós estávamos há 3 anos sem feminicídio numa rede que a gente vinha estruturando, o prefeito Douglas, de uma forma muito consciente, cada um no seu papel. Brigada Militar, Polícia Civil, instituições como o Ministério Público, o Judiciário, o CODIM, os nossos instrumentos dentro da Prefeitura Municipal. E aí essa mulher, então, vítima de feminicídio, que não estava sendo atendida por ninguém da rede. Isso faz com que a gente tenha que entender que tem que levar ainda mais informação nos 4 cantos de cada uma das cidades. Porque não é Guaíba, Alvorada, Esteio ou Porto Alegre. É o país, é o estado, é no dia a dia das regiões, não é só na zona urbana, é lá na ponta da zona rural. Meu município tem 9 localidades rurais, não é só nas classes vulneráveis, é em todo tipo de classe social, porque a violência, na questão do ápice dela, é com feminicídio. E são tantos os casos que meninas e mulheres começam a sentir medo de ser menina e mulher. E começam muitas vezes até a perder sua essência. Nós temos uma campanha na cidade, que foi uma lei que eu fiz quando vereadora, inspirada no projeto da ONU, que é o 25 Laranja. Todo dia 25 de cada mês é dia de levar informações contra a violência às meninas e às mulheres em alguma atividade que acontece na cidade. Seja num bairro, seja na rua, seja numa escola, envolvendo a Secretaria Municipal da Mulher, Políticas Públicas para Mulheres, Cidadania e Direitos Humanos. Somos um dos poucos municípios que tem uma secretaria com esse protagonismo. A secretária Luciana está aqui, inclusive. Como as demais secretarias e as demais instituições. O que está acontecendo hoje? A gente está banalizando a violência como se fosse algo da rotina da vida da gente. E não são as mulheres lá da ponta. Nós que estamos aqui nessa atividade hoje, muitas vezes passamos por situações que é forte, que é de algum tipo de violência, e acabamos com as nossas rotinas, com a questão de talvez de julgamentos, com questões de anseios que temos, não tomando nenhuma atitude. O feminicídio, eu volto a dizer, é o ápice. É quando todos, de alguma forma, que poderiam ter feito algo, foram se eximindo e aconteceu o fato. É quando tem uma família em luto, tem uma criança órfã, e a gente precisa estabelecer que a falta de respeito entre mulheres e homens, homens e mulheres, é um tipo de violência. Sabemos que tem a violência física, a violência patrimonial, a violência psicológica, agressões verbais que são banalizadas. E o que a gente está fazendo para parar de falar somente de mulher para mulher? A gente tem que falar com toda a sociedade. Nós, as mulheres mães, temos que educar os nossos meninos a respeitar as meninas e no futuro as mulheres. O que nós estamos fazendo no dia a dia das nossas cidades para ir além de uma atividade que fica de roda de conversa para quem é da rede, que já se interessa pelo assunto? Como que a gente vai desbravar caminhos para ter mais ações concretas nessa pauta que precisa ser de todos? Depois que o ato da violência mais agressiva venha a acontecer e que vira um número, uma estatística, e é tratado assim, a gente começa a pensar na política pública que poderia ter sido construída, debatida e que talvez se falhou. E a importância, Thaisa, dessa organização metropolitana
vem ao encontro de tantos debates que a gente vem fazendo no dia a dia da Grampal, de entender que tem problemas que acontecem nas cidades, mas que acontecem de uma forma que vai envolvendo todas as cidades. A vítima lá em Guaíba, ela pode estar vindo para Alvorada, de Alvorada indo para Esteio, e assim sucessivamente. Falhei aqui. Só que o que acontece, o que a gente vem fazendo também para falar com estes homens? Porque libertamos uma vítima de uma situação, vencemos o CRAM, lá nós temos o nosso Centro de Referência e Atendimento à Mulher, nós conseguimos avançar nisso. A equipe comemora, faz o acompanhamento, ela voltou, depois ela foi para lá de novo, está liberta. Mas esse homem vai se relacionar com outras mulheres, vai se relacionar com outras famílias. Por isso que nós investimos tanto com o judiciário lá na cidade, para retomar os grupos reflexivos de gênero e conseguimos iniciar, somos hoje um dos poucos municípios do estado que tem já turma ativa, porque se a gente não começar a tratar desse homem, esse círculo vai seguindo, e aí voltamos a ser o quê? Números, voltamos a ser estatística, deixamos de ser pessoas com as nossas individualidades, os nossos sonhos, para estar em manchetes de jornal. E tem uma violência, eu já vou encerrar, que eu acabei me alongando, mas achei importante compartilhar estas, que são algumas das experiências de Guaíba. Tem uma violência que não foi falada hoje aqui, e que começa a acontecer quando as mulheres chegam no poder, que é a violência política. É verdade. E a violência política, ela é muito forte. E eu falo para vocês porque no momento que eu estou aqui, hoje está sendo um dia desafiador para mim, porque eu venho passando já há bastante tempo, desde que assumi, todas as semanas, para ser mais exata, por vários atos que são de violência política, porque não é ninguém debatendo a minha forma de fazer gestão ou questionando as políticas públicas. São ataques pessoais a mim, a minha família, a minha conduta como mulher sendo ferida. E hoje, quando eu acordei, para minha surpresa, 3.000 servidores da minha prefeitura, lá de Guaíba, tinham recebido um e-mail, pelo e-mail institucional, com ofensas a mim como mulher, não como prefeita, não tomando decisões. Então, quando a gente fala, nós, mulheres, podemos estar no lugar que quisermos, nós precisamos avançar e não nos calar quando sofremos esses tipos de ataque, que nos façam o debate pelas ideias e não nas pessoalidades. Que a gente também se posicione com firmeza naquilo que a gente acredita. Não trazendo para o debate questões que não são da política pública. Porque esse tipo de violência, que é a violência política, ela começa a fazer com que as mulheres não queiram estar no protagonismo para não estarem no centro das atenções. Porque não é somente a si ou ao seu marido, são os seus filhos, é a sua família no todo que começa a sofrer muito, a não entender a tua decisão de estar onde está. E esse tipo de pressão pessoal pesa muito para nós mulheres também, quando tomamos a decisão de assumir um posto. Quando são os homens, desculpa, prefeito Martelo, mas quando são os homens, o ex-prefeito da minha cidade não passou por esse tipo de situação, em situações de tomadas de decisões bem polêmicas. Eu estou fazendo corte de gastos, não só com o pessoal, reduzindo várias situações que envolvem o recurso público, e aí eu percebo que quando a gente vai fazer o certo e não o que é fácil, a primeira coisa quando a gente é mulher é tentar nos calar. E a gente precisa se unir, homens e mulheres. Não aceitar ameaça velada, não aceitar o que covardes fazem sem mostrar a cara e contar muito uns com os outros. O botão lilás vai salvar muita gente que precisa de nós, da nossa força para fazer acontecer. Contem com Guaíba nessa caminhada, contem com Guaíba para o fortalecimento da região metropolitana e nas ações da Grampal, e que cada uma das nossas cidades, dentro das suas realidades, consigam sair dessa tarde aprendendo ainda mais com as experiências exitosas dos demais municípios. Muito obrigada. Então, assim, tem o nosso apoio e não te intimida, né? Não tá morto quem peleia, né? Essa é a verdade. Rosilene Reis, vice-prefeita de Taquari, queremos te ouvir também.
Obrigada pela tua presença aqui, querida. Vamos lá. Boa tarde a todos. É muito importante essa participação de todas nós. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer em nome do prefeito André Brito, que foi presidente também da Grampal em 2025 e que hoje, assim, né, a pedido dele também, além do convite, de estar aqui representando a nossa pequena Taquari, uma cidade pequena, mas que realmente nós temos ali com a colega Vânia, com o CREAS, a Paula também que trabalha comigo direto, acolhemos e queremos cada vez mais acolher essas mulheres. Tivemos o ano passado em nossa cidade uma roda de conversas mediado pela Vera Armando. Tivemos com a delegada, a promotora, a juíza, a brigada militar também, numa roda de conversa, querendo chegar mais perto dessa luta, se podemos dizer assim, de cuidados com a mulher. E eu acho assim, de tudo que a gente ouviu hoje, uma das coisas mais importantes, porque eu realmente eu estou como vice-prefeita também em Taquari, a primeira vice-prefeita da história de Taquari, mas o mais importante é que eu sou professora e aposentada, então eu acho que essa parte é a parte mais importante nas escolas, com os pequenos, para que eles aprendam e sintam o que é a violência, porque eles empurram, eles chamam as colegas disso ou daquilo, né, ofendem a mãe, isso tudo já é violência. E que eles não têm essa noção. Então nós, enquanto adultos, professores, responsáveis pelos municípios, que todos nós possamos realmente chegar a esse início e cortar ali pela raiz, ou pelo menos tentar cortar pela raiz esse tão grande mal que fazem contra nós mulheres. Então, em nome de Taquari, nós gostaríamos de agradecer por podermos estar aqui, Carla. Te agradecer, te dar aquele abraço também, como tu mesmo colocaste meu filho contigo, né, que tem a foto e o carinho. E agradecer a todos vocês pela presença de vocês aqui e também por nós, taquarenses, podermos estar aqui. Muito obrigada. Obrigada, Rosilene. Eu convido agora a Jaqueline Rocha, secretária adjunta de saúde, neste ato representando o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Obrigada pela tua presença aqui. Boa tarde a todos. Prefeito Douglas, me cumprimentar primeiramente. Thaisa, não te conhecia também, né? Então me cumprimentar. Em nome de vocês também, cumprimentar a Gabriela, né? E parabenizar o Fórum das Primeiras Damas pela iniciativa, pela campanha, extremamente importante, né? Que é exatamente isso que nós entendemos, que a união de todos é cada vez mais importante para a gente conseguir avançar nessa pauta e conseguir realmente resultados. A violência, como já foi aqui falado, né? E eu não vou falar muito porque a prefeita Cláudia já falou bastante do que eu gostaria, do que eu até poderia falar aqui. A violência não tem fronteiras. E é exatamente isso, né? Essa proposta. Nós sabemos que Porto Alegre, como capital e como centro aqui, a gente sabe que acaba tendo essa circulação muito grande, não só para Porto Alegre, mas entre todos os municípios. E isso acaba sendo realmente um ponto, né, que se for nós, quando olhamos os nossos dados de violência contra a mulher, aqueles que nós conseguimos ter o registro, né, porque nós sabemos que eles não são totalmente notificados, nós sabemos que tem muitos casos de mulheres que sofreram a violência em Porto Alegre e que não são moradoras de Porto Alegre, ao mesmo tempo que tem moradoras de Porto Alegre que também sofreram a violência em outros municípios. E falando mais especificamente da minha área, né, que é a saúde, e da importância que, como a gente falou, né, esse trabalho ele é um trabalho conjunto entre todos, que depende de vários órgãos, forças de segurança, assistência, saúde, desenvolvimento humano, é um trabalho integrado.
porque nós temos que sim ter esse olhar extremamente importante, a educação também é extremamente importante para poder acolher todas essas vítimas e principalmente aqueles, não só o ato, depois que a mulher faz, né, a denúncia, depois que ela já está com a medida, mas todas as ações que nós podemos ter antes, né, no momento em que nós temos a suspeita de alguma violência, de que pode estar acontecendo, o olhar. Então, quem está trabalhando principalmente, né, dentro das comunidades mais vulneráveis, os centros, os CREAS, os CRAS, as unidades de saúde, as visitas dentro das residências das pessoas, isso tudo é extremamente importante para que a gente possa identificar possíveis situações e que muitas vezes estão lá. E talvez, né, as mulheres que estejam nessas situações, realmente, a gente sabe, a coragem, né, de dar um passo adiante por causa disso, por causa dessa dúvida da falta de apoio, se ela vai sofrer alguma consequência em relação a isso. E nos serviços de saúde, né, que nós temos sim também, né, especificamente os serviços de saúde, a notificação, ela é compulsória, né, a suspeita ou a violência em si, ela é uma grave de notificação compulsória. O profissional tem a obrigação, mas nós sabemos, para quem atua lá na ponta, que às vezes essa notificação, às vezes a mulher diz não faça. Então, sim, é uma pauta difícil de ser trabalhada, é uma pauta extremamente importante. E essa iniciativa, né, a campanha e principalmente o botão, né, parabenizar, Thaisa, parabenizar vocês pela iniciativa e agora por essa ampliação, porque nós precisamos exatamente disso, de mais ferramentas que possam fazer com que nós trabalhemos juntos, né. Então, sem me alongar mais, quero parabenizar todos e, né, em nome do prefeito Sebastião Melo, né, estender, prefeito Douglas, um abraço a vocês e nos colocar, né, como parceiros nessa campanha e parceiros nesse trabalho, né, extremamente importante para que a gente possa, sim, reduzir cada vez mais e quem sabe, né, todos nós aqui um dia possamos nos orgulhar, assim como a Alvorada nesse momento está se orgulhando de poder dizer que não temos um caso de feminicídio há tantos meses ou quem sabe há tantos anos. Então, muito obrigada e boa tarde a todos.